Olá, eu sou o Gabriel. E eu sou Maria Paula e você está no Encontro Marcado. Muito bem, seja muito bem-vindo. Nós hoje vamos falar a respeito de um filme. Aliás, antes de falar do filme que nós vamos comentar hoje, acho que é importante nós dizermos que nós estamos iniciando uma nova temporada, diga-se de passagem, porque nós já fizemos uma, pelo Instagram, só que por alguma razão nós escolhemos o pior horário possível. E bem, acho que as nossas filhas decidiram não ajudar, então sim, nós tivemos que mudar um pouquinho a coisa. Agora nós migramos do Instagram e viemos aqui para o YouTube e nós faremos então o nosso programa todos os domingos às 19 horas. Então você está mais que convidado, você está intimado a todos os domingos estar por aqui com a gente às 19 horas comentando a respeito de algum filme. De fato, a ideia não é, note bem, hein? A nossa ideia não é uma ideia de crítica cinematográfica, sei lá, falar sobre roteiro e o que quer que seja. A ideia é falar sobre o matrimônio. Então nós vamos tomar filmes que tratem da realidade do matrimônio, que tenham posições ali de marido e mulher e assim por diante, boas ou ruins, tanto faz. O fato é que nós iremos comentar a respeito disso, desse aspecto. Para tirar algo dali, para aprender, para refletir, para... Exato, exatamente. A ideia é a formação do imaginário especificamente voltado para o matrimônio. Isso aí está o foco. E se você tiver alguma sugestão de filme, algo que você queira que a gente comente também, pode botar aí nos comentários. Exato, coloque por favor nos comentários, Vai ajudar bastante. Muito bem, então hoje nós vamos falar a respeito de um filme chamado I Heard the Bells, que foi traduzido, sabe lá Deus por quê, por quando os sinos tocam. É um filme que trata da história de um poeta americano do final do século XIX, do período das guerras civis, da abolição da escravidão, chamado Henry Wadsworth Longfellow. Então, me parece que ele foi bastante importante para a abolição da escravidão, não para a abolição em si, senão que para a construção do imaginário da população, depois da abolição. E também para o período da Guerra Civil. Não tanto na guerra em si, mas para o fim da guerra, assim, não para que a guerra acabasse, ele não teve influência sobre isso, mas para que, de fato, no final da guerra as coisas fossem se encaminhando para um caminho um pouco mais de paz e amor e união e assim por diante, Há uma perspectiva cristã no filme, é bem da verdade, na verdade, a perspectiva cristã permeia todo o filme, Há um reverendo super importante, a esposa, ela é profundamente religiosa e nós vamos falar sobre ela aqui, o Henry tem algo de religioso, mas veremos já. Mas o fato é que a religião está profundamente presente, E o filme retrata, então, a história desse casal, do Henry com sua esposa, Fanny, exato, com sua esposa Fanny, e os seus filhos, Ao todo são 5 crianças, O mais importante de todos eles é o filho mais velho, o Charlie, nós falaremos sobre ele depois, mas todas os pontos fortes do filme estão mais no entorno do Charlie, que é o filho mais velho, do Henry e da Fanny, que são o casal. Mas, muito bem, e aí, meu bem? Comece. Bom, então a gente destacou aqui alguns pontos, Primeiro a gente vai comentar sobre a personagem, a coadjuvante, que é justamente a esposa, a Fanny, É curioso porque... Apesar de coadjuvante, ela é a mais grandiosa, a mais importante, Impressionante. Mas assim, o principal protagonista é ele, exato. Então assim, é muito bonito, assim, na verdade, ver o papel da esposa, Porque assim, primeiro que na primeira cena já é curioso, é a cena do Natal, E é muito curioso porque a atriz que colocaram, ela é muito novinha. Ela é jovem, Então parece, você fica meio confuso, tipo, quem é a mãe dessa... Quem é a mãe aqui? Quem é o pai? Quem é... Mas exato, depois porque é impressionante as crianças dizendo que uma tem 17, quase 18 anos, o filho mais velho. E é sério pra cara da mãe, essa mulher parece que tem 28, 29 anos, sei lá, como é que ela deve ter sido de um outro casamento, Não é possível. Não, de fato é a mãe de todos, mas assim, depois você vê, assim, a condução dela, você vê que ela realmente é a mãe, mas você fica meio confuso no início do filme. Mas tudo bem, bom, isso não é nada tão relevante assim. Parêntese importante, o filme, no quesito produção,
no quesito direção, no quesito orçamento. Péssimo, assim. Nesse Péssimo, sentido é muito ruim. Muito ruim. Acho que realmente o fato de ser a história real de alguém é que faz com que ele seja tão rico nos significados, nos detalhes, assim, um pouco assim da história. Tem alguns detalhes, assim, de roteiro que o diretor acertou, assim, na mosca. Por exemplo, a cena em que ela sai de uma sala para outra meio que olhando para ele, assim, né? É uma cena que ela perturba um pouco, porque é uma cena que dita uma despedida, sim, mas a gente só entende depois, no exato momento seguinte, né? Sim, tem alguns pontos bem legais. Mas tem alguns pontos que eles acertaram muito bem, mas, assim, no mais, assim, a peruca dele, dá pra ver que é uma peruca, a barba colocada, os atores são péssimos, assim. Exato. Mas enfim, esse não é muito ao caso, porque a gente não ia comentar sobre crítica cinematográfica. Exato. Bom, então assim, a personagem, né, da esposa, ela traz assim falas muito fortes. Sim. E falas que são muito bonitas também. Porque assim, o marido dela é um poeta, né, muito famoso e tudo mais, então eles vão para inúmeros eventos e tudo mais. Só que ele realmente, bem como um poeta, como um artista, né, ele é retratado daquele estilo meio que não sabe tanto se portar, no mundo real, né? No mundo Parece real, que né? sempre no mundo da lua, né? E assim, até um jeito de se portar na alta sociedade, algo assim, ele trata como se tudo aquilo não fosse muito importante, assim, pra ele no fundo, né? O que importa é a arte e tal, né? Ele não fala isso, mas assim, você vê isso um pouco na maneira dele. No fundo é meio que ele não sabe muito bem, ele né, não como sabe. lidar. Ele não sabe. Então assim, você vê muitas cenas, você vê a preocupação dela o tempo todo com ele em relação a isso, né? Porque ele não passa vergonha, né, no fim das contas. Então assim, tem uma cena no jantar que eles vão, que ela fica assim, ela tá do lado dele no jantar e ela fica o tempo todo, sorria, olha pras pessoas, não sei o que, tipo, bem assim, sutil, né? Mas ela vai falando pra ele coisa simples, tipo, olhar pras pessoas que estão em volta na mesa, fazer uma cara um pouco assim. Então, sorrir, agradecer pelo poema dele ter sido, né, declamado ali por uma pessoa que estava no jantar e tal. Então, assim, você vê que o tempo todo ela vem conduzir ele, né? Ou seja, ela realmente, assim, tem aquela imagem da esposa que é o pescoço que vira a cabeça. E bota a cabeça dele de um lado pro outro, lá pra cá. Lá pra cá, né? Ela faz isso, assim. E ao mesmo tempo, assim, você vê, por conta dos frutos, né, dos próprios filhos, que ela é uma boa mãe, que os filhos são educados, os filhos são respeitosos, eles têm senso de responsabilidade. Ela tem 2 filhos que são, os mais velhos são homens, né, então as 3 são meninas. Então assim, você vê o cuidado dos filhos com as irmãs menores e tal. Então você vê tudo isso, né. Mas, assim, ela é extremamente amorosa com o marido, ela elogia ele e ela tem muito claro esse lugar dela como esposa, né, assim, algo que a gente estava comentando, né, antes. E assim, ela realmente, ela assume a vocação dela, né, como esposa, e ela toma aquilo para si, ela não quer de forma alguma roubar o lugar dele, ela não quer ser o centro da atenção, ela não quer ser a artista, porque ela desenha muito bem. Ela tem um talento muito notável, né? E ela corrige os poemas dele, né? É interessante quando ele diz que na verdade os poemas são melhorados por ela, né? Ele escreve, mas é ela quem melhora o poema. Ele fala isso, ou seja, tem o toque dela, mas ninguém sabe disso, né? Realmente ela tá ali para edificar, né? Para fazer com que ele seja melhor, cada vez melhor, né? E assim, e ela fala para ele, né? Assim, as pessoas precisam que você diga para eles essas coisas, que você mostre para eles esses pontos de vista, do jeito mesmo que o artista, que sim, o artista para isso que existe o artista, né? Exato. A arte, ela tá aí também para esse transcender, né, da realidade. Então, ela como que ela fica relembrando para ele, assim, em todos os momentos, né? Quem ele é, né? Sim, quem ele deve ser, né? Assim, algo que você tem falado muito também, né? Assim, tipo, ela vê para além de quem ele é agora, né?
Assim, ela realmente acredita que, nossa, assim, as pessoas precisam. Ela fala, eles precisam das suas palavras, eles precisam da sua arte, né? Precisam de você. Então, assim, isso é muito bonito, né? E aí ele fala, mas você é que corrige os meus poemas são... você é que faz as caras melhores. E ela fala, o meu papel, eu tô muito bem onde eu tenho que estar. O meu papel é fazer o nó da sua gravata e limpar os seus sapatos. Tipo, e ela não fala isso de uma maneira assim, não, é tipo, eu tô melhor aqui. O meu lugar é aqui, eu não tenho que estar em outro lugar. Né? É engraçado, porque logo depois que ela fala, ele diz pra que ele pegue o casaco, né? Pega o casaco que a gente precisa ir pro jantar. Isso, a gente já tá atrasado. Exato, e ele esquece o casaco, ela manda ele voltar pra pegar o casaco. Pra pegar, exato. Ou seja, ela realmente, e assim, logo a gente vai dizer também que tem um lado negativo nisso daí. Sim. Não em relação a ela, em relação a ele. Em relação a ele, né? Então, assim, fica muito claro nesse casal, nesse exemplo dessa história desse casal, como às vezes um pode agir de maneira extremamente virtuosa, né? Buscando o bem, o melhor, se entregando, se dedicando, né? E o outro, não que viciosa, mas assim, de certa forma assim, né? De maneira acomodada, né? Nesse caso. Sim. Não que as atitudes dela não provoquem algo nele, né? Você vê também aí um casamento já de, sei lá, a gente chuta, né? Porque eu não sei se, na verdade, só com 18 anos que eles iam pra guerra ou se 16 já podia. Eu não sei se o filho tem 16 ou 18. Assim, pelo menos 16 anos de casamento com certeza tem. Com certeza. Então, assim, não é pouco tempo, 16 anos, né? É muito tempo, assim. Então, assim, talvez ele, como é retratado ali na história, ele seja muito melhor do que ele era no início do casamento, né? Exato. Assim, ele seja muito melhor daquele jeito que ele era antes, né? Então, Você não é retratado como uma pessoa ruim, não. Ele fica meio brincando com as crianças, cuidando de todas, lendo para elas, como um escritor, né? Criando uma história só para os filhos, assim, e tal. Então, na verdade, ele tem uma dedicação, um serviço à própria família, um serviço às crianças, um serviço até à esposa mesmo. Ele não é um jeito assim que é péssimo de todo, né? Não é. Exato. Não é não, tanto que é bem sutil, assim. É bem sutil. O que a gente vai perceber nele depois é sutil. E na verdade eu nem sei se quando os diretores retrataram a história deles, eles estavam pensando nisso exatamente, sabe? Claro, colocaram isso porque foi, acho que, um fato da vida dele, então não podia não colocar. Exato. Mas que a gente já vai falar o que é. Mas assim, não sei se tiveram esse olhar do tipo, nossa, isso é um problema, isso é uma fraqueza dele. Talvez não. Não, acho que não. Realmente acho que não. A perspectiva cinematográfica é aquela da jornada do herói, né? Então ele passa por um drama absurdo e aí tem um arco de redenção, né? Sim. Mas não acho que tenha sido... Acho que é só uma questão de modo como o roteiro é comumente escrito nos Estados Unidos. É verdade. Mas, de qualquer modo, há uma ausência de virtude assim, bastante acentuada ali, né? Sim. Existe uma ausência de fortaleza notável, mas nós comentaremos sobre isso já. O fato é que a Fanny, ela é, de fato, uma esposa profundamente virtuosa, assim. De fato, se dedica a ele, cuida, tá o tempo todo por ele, o conduzindo, regendo as coisas de casa, educando bem as crianças, né? Tem uma cena que é notável, que é quando a menininha, de fato, assim, o roteiro é péssimo da cena, né? Mas quando a menina se vê, assim, meio que desolada, né? Assim, os irmãos zombando dela, a mais nova, né? E aí o pai a auxilia de algum modo ali naquele momento, aquela cena é nítida, é claro, assim, naquele momento, né, a mãe evidentemente interviria. E mais do que intervir, ela não deixaria que as coisas descambassem para aquilo. Porque quando ela estava ali, né, nunca havia acontecido nada desse tipo, né? Ou seja, de fato ela dá uma harmonia, uma beleza pro lar, uma dedicação, um serviço de um pro outro, que é uma coisa fantástica, assim, né? Que é o que se fala, né? A mulher edifica o lar. Realmente ela é essa figura de... Ela é a regente do lar, ela que faz com que tudo funcione daquele jeito. Ela dá a beleza, né? O tom de beleza, a harmonia, tudo isso. Sim. Isso é lindo, assim. Até o momento, assim, terrível. Da tragédia. Da tragédia, exato. Pode contar. É uma cena fantástica, porque ela é bem construída. De fato, eu acho que é coisa de diretor ruim isso, né? Se preocupa muito com símbolos e não com o vincular um símbolo no outro, né? Mas eles estão na sala de estar, né? Na sala da lareira e tal. E ele tirando um cochilo na poltrona, né? O Henry. E aí ela vai até... de fato, é comum que no
escritório e tal, né? Haja uma mesa que seja para quem fica de pé, uma espécie de púlpito, né? Para escrever enquanto está de pé ou desenhar o que quer que seja, né? Enfim. E aí havia uma mesinha dessa e aí ela pega um papel, uma folha em branco e faz um desenho, porque ela desenha excelentemente bem. Faz um desenho, bota no meio de um dos livros ali, deixa a coisa como está e ela sai para a sala ao lado e fecha a porta. Uma porta de madeira e vidro, né? Aquelas portas normais de casa de campo e tal. As crianças estão fora, As crianças saíram, foram brincar no campo, e enquanto ela permaneceu em casa com o Harry. Aí ela sai e vai para outro cômodo. E aí ela deixa uma vela sobre a mesa na ponta, né? Então você imagina, século XIX, aqueles vestidos com uma nágua enorme, né? Todos pomposos e assim por diante, né? Tudo corpete, isso aqui é corpete, tudo colar, fechado e assim por diante. Então ela, quando... Ela vai selar uma carta pro pai dela. Exato. Ela sela a carta pro pai, quando ela vira, a vela cai sobre o vestido e ela é incendiada, assim. De fato é uma cena trágica, horrível. Quando a gente assistindo o filme foi tipo... Quê? Meu Deus! Tipo, se não fosse uma história real, a gente fala, nossa, por que botaram a morte assim? Improvável, né? Exato. Quando vê o negócio, fala, meu Deus, isso é impossível, como? É muito improvável. Como é que o diretor pensou um negócio desse? O diretor é um psicopata, como é que ele pensou um negócio desse? De fato, uma tragédia. Não, mas foi uma tragédia real, isso aconteceu mesmo. Eu fui pesquisar depois, eu fui ler a história dele, de fato foi uma tragédia. E aí ela gritando o nome dele, mas ele não escuta, né? E aí ele sai no corredor, num momento em que ela passa, assim, queimando, exato. E aí ele vai até ela, ele também sofre umas queimaduras, mas ela morre, né? Evidentemente. É uma cena, assim, tragicíssima, terrível, né? Horrível, muito horrível. É horrível. Não que no filme apareça nada, não aparece nada. Ela foi super discreta, na verdade, assim, não mostra absolutamente nada. Mas é desesperador, É desesperador, pensar algo assim. Exato. E daí a gente dá um salto, né, e sai da Fanny para o Henry, né? Antes de comentá-lo nessa cena especificamente, acho que vale voltar para o início, né? Logo na primeira cena, no início do filme, de fato ele brincando com as crianças, ele tem uma fala que dá a entender, dá a compreender tudo aquilo que vai acontecer depois. Porque essa fala dele é muito curiosa, assim, por que razão ela estaria ali, se não assim, querendo dizer algo a respeito do qual eu acho, nós julgamos aqui, né? Que os diretores nem ao menos pensaram que isso poderia acontecer, que é um retrato bastante nítido e evidente de um egoísmo muito profundo, né? Que apesar de não ser tão evidente, ele vai dando mostras até o momento em que a gente olha e fala, opa, aí, tá, agora tá claro, é um egoísta de fato. E não no sentido, veja, não entenda mal, não é no sentido de querer prazer, não é no sentido de pensar em todas as coisas para ele, mas é no sentido de fato, alicerçar e tomar como um pilar da sua vida, da sua existência, a esposa. E quando ela não tá, não é ninguém, as pessoas precisam resolver tudo por ele, os filhos precisam fazer e tal, nós falaremos sobre isso já, mas o fato é que, logo no início, eles conversando, fazendo todas as coisas, eles têm um momento ali no Natal em que ficam só os dois, né? O Henry e a Fanny. E eles conversando, ele diz, ela precisa sair por um instante para olhar as crianças, e aí ele diz o seguinte, eles sempre tirando você de mim. Uai, né? É uma fala estranha, né? Assim, sim. Por que razão isso é dito, meu Deus? É muito Até estranho, porque né? quando você olha pra ela, para as atitudes dela, que ela faz mais você não vê nada disso, assim. Você não vê que ela tá... Porque pode ter, né? A esposa que realmente tipo, sofre os filhos e tal, e dando os maridos. E não. Ela tem toda ele, mesmo fala tanto que ela se dedica a ele. Exato. E fala um negócio desse, ou seja, fica bem... Oi? É esquisito, né? Foge do contexto, assim, parece meio forçado, né? Aí não pensa em mim, que coisa mais egoísta, o cara tem 5 filhos, já tá velho, olhando pra esposa dizendo um negócio desse, enfim, parece fugir um pouco, né? Mas depois, quando a gente começa a olhar para as atitudes, de fato, isso se mostra um pouco mais evidente, né? Então, como a gente disse, quando ela estava viva, ela era meio que o suporte vital dele, né? O pescoço que fazia com que a cabeça girasse. Mas é interessante porque não é só
o pescoço que faz com que a cabeça gire, mas é o pescoço que mantém a cabeça no lugar. E gire e se mantenha de pé e não abaixe, não caia e assim por diante, porque, veja, caso contrário, de qualquer outro modo, por qualquer outra razão, né, aquela cabeça cairia, evidentemente. Né, que foi o que aconteceu de fato. Depois da morte da Fanny, o Henry, assim, é muito interessante, mas no velório dela, que acontece em casa, né, antigamente era muito comum isso, né? Acontece na casa deles, e aí estão todos por lá, o irmão do Henry comanda todas as coisas junto com o reverendo lá, né, que é um pastor e tal. De fato são protestantes, né, nos Estados Unidos. Mas o fato é que eles vão comandando, conduzindo todas as coisas com os convidados, as pessoas que, né, participam daquele momento bastante trágico para a família, e o Henry fica no quarto. Deitado na cama, meio depressivo, virado pro canto e assim por diante. A única coisa que ele diz é que a Fanny gostaria de ter uma flor específica no enterro dela. Assim, uma realidade assim, caramba, tua esposa morreu, cara, você devia estar lá recebendo as pessoas, entende? E tipo, seus filhos ali. Exato. 5 filhos e as crianças estão lá sozinhas, sentadas lá, diante do caixão da mãe. Exato. No velório, ele, tudo bem, ok, vai lá, coitado, mas ele também respirou a fumaça, respirou a fumaça, ele também tá meio enfermo, meio doente e tal, tudo bem, mas tipo, na própria casa, ele só descer a escada, assim, então você fica meio, cara, fala sério, que isso? É uma fraqueza nítida, Sim. né, assim, ele tá muito preocupado, na verdade, com ele mesmo. Sim. E pouco com o que está acontecendo, né? Há um egoísmo expresso, assim, né? A preocupação central dele é ele mesmo. A esposa morreu, agora ele não tem mais a esposa. Os filhos estão lá sozinhos porque a esposa morreu. Ele não consegue mais trabalhar porque a musa inspiradora do trabalho morreu. A casa não tem mais beleza e ordem, não está mais ajeitada porque a esposa morreu. Parêntese, a casa se mantém em ordem porque as crianças fazem com que a casa funcione. Sim. Né? Então, ele se mantém sem trabalhar, ele não trabalha, não escreve mais nada, não publica mais nada, e a casa só se mantém funcionando, tendo comida e assim por diante, porque ele é muito famoso e rico. Muito rico, Exato, então, aí, porque é o poeta mais famoso da época, né? Se não fosse, os filhos mais velhos iam ter que trabalhar, as meninas iam ficar, sabe lá Deus como, entendeu? E aí, sabe lá Deus o que poderia acontecer. Poderia acontecer, né? Exato, mas você veja, ele, assim, não tendo onde se apoiar, ele cai. E esse é um baita de um problema, porque nesse momento a gente vê que ele, enquanto homem, não estava sendo tão homem quanto ele deveria ser. Não. Porque o papel central do homem é dar força e estabilidade. Mas ele tomava a estabilidade da esposa, ele tomava a força da esposa, ele providenciava, ele provinha, sei lá, mas mais porque a esposa estava lá do que por ele mesmo. Por um ato de virtude nesse sentido, né? Sim. A fortaleza dele é uma coisa ausente, na verdade. Não há uma fortaleza de maneira própria, o que há uma fraqueza muito grande, né? Ele não tem domínio de si mesmo. Ele tem uma circunstância favorável. Qual é a circunstância favorável? Ele tem uma esposa maravilhosa. E o talento dele, assim. Exato, tudo que ele tem é o talento dele, é o talento literário. Exato. Assim, tipo, e ela? Exato. Né, assim, ele tem o talento, realmente ele tem, senão não teria... Senão não conseguiria chegar no lugar nenhum, se não tivesse nenhum talento aí também não dá. Mas assim, é quase que assim, tipo, sorte. É sorte, né, tipo assim, e assim, é um pouco ousado, né, por dizer, porque assim, uma pessoa real, né, ousado, vou dizer, assim, parece na forma como ele vive, né, o que é retratado no filme, pelo menos, que ele, na verdade, se porta mais como um filho mais velho do que como o pai do filho. Então, assim, a gente pode ver tanto na forma como ela tem que o tempo inteiro, e é aquilo que a gente fala, né? Ela age de maneira virtuosa. Ela não age de uma maneira viciosa que provoca com que ele seja vicioso também e age dessa forma, né? Tipo, eu comando você, então por isso que você é assim... comandado por mim e tal. Não, ela acaba tendo que suprir com virtude, né, uma falta dele mesmo. Na verdade, eu acho que a virtude dela faz parecer que ele também tem a virtude. Pode ser também, porque ela é tão excelente no papel dela que faz parecer que ele cumpre com maestria que é o dele também. É verdade. Né? Isso é. É que, no fundo, é meio que uma cobrança
pela bondade, né? É aquilo, o amor constrange. Então, o quão bom era ela, ele também tentava de alcançar e ser de algum modo. Só que esse é o ponto, era ela por ela, né? Ela por Deus, na verdade. Não. Ele fazendo por ela só. Assim. Sim, ele fazia só por conta dela. Só por conta dela. Total. Não havia um fundamento real na coisa, era por ela. Então, veja, o amor dela constrangia de tal modo que ele queria corresponder. Então ele parecia ser muito bom e virtuoso. Mas a circunstância era favorável, a prova disso é que depois ele se perde e que o lamento dele está constantemente em que ela não está. E aí tem uma cena muito boa que ele vai conversar com o reverendo, né? Mas eu só comentar uma coisa antes, assim, desculpa. De que pontos ao longo da história que a gente vê que para eu comprovar que realmente ele age mais como um filho mais velho do que como pai de família e o chefe da casa, né? A tragédia em si mesmo é algo que assim, é meio surreal, porque o que dividia eles, como a gente fala, é uma porta de vidro, né? A porta tipo de madeirinha, mas com vidros. E você imagina, a casa silenciosa, porque as crianças não estavam na casa, elas estavam brincando fora, eles moram num campo, num lugar assim, aberto, dá tudo parecer de que tá bem tranquilo, tá bem silenciosa a cena. Então que ele cai no sono, ele tipo, estava trabalhando e ele cai no sono, assim, e ela tira as coisas dele e tal, não sei o que lá, fecha a porta, essa porta super frágil, assim, e acontece a tragédia, né, na sala ao lado, e ela fica correndo pela sala, gritando, e ele demora muito pra acordar. E uma coisa que você fica assim, gente, ele é um homem, um pai de família que tem 5 filhos. Como é que ele, no silêncio daquele lugar, ele não acorda com o primeiro grito dela pra socorrer ela? Então assim, até no momento dá meio que entender que ele sente um pouco de culpa em relação a isso, né? Que bom que ele sente um pouco de culpa. Mas assim, você vê que até nisso, sabe, ele não se porta como o homem que tem que deixar o ambiente seguro, que tem que tomar conta das coisas. Exato, que homem, pai de família, não estaria preocupado com os mais mínimos barulhos dentro de casa, né? Tipo, sim. Uma criança gritou lá longe no campo, ele tinha que ouvir, sabe? E não. Então isso é um ponto que trata que, tipo, não. E depois da morte dela, assim, também, várias coisas, né, que ele fala, assim, ele bota a responsabilidade toda para as crianças, sabe? Assim, o filho mais velho é quem tem que agir como chefe da família, praticamente. Exato. Tipo, ele não, né, assim, um ponto que não precisa falar muito, assim, mas ele não quer que o filho vá pra guerra, porque ela pediu para que ele não permitisse, né? Mas ele não quer que ele vá e ele fala, porque você é a esperança, você é a nossa esperança. Você precisa dar esperança. Você precisa dar esperança pra nós, né? Pra família. Como assim? Como assim? Tipo, E aí o filho confronta ele, né? Ele fala assim, que esperança, né? Você é o pai, tipo, você que tem que reger as coisas aqui, né? E não eu. Então, assim, e nisso você vê que, assim, o problema, ele tá nele, não tá nela. Por quê? Porque os filhos são bem educados. E os filhos são educados por ela. Assim, você vê que ele, aparenta que ele tá, assim, é um bom pai, tá? Como ele trabalha em casa, ele tá, tipo, sempre ali presente e tal. Mas, assim, ele fica nesse meio como as coisas do artista, né? Meio no mundo da lua, assim, pensando sempre nas coisas dele, nas palavras, do poema e tal. Então, assim, o que dá a entender é que ela é quem realmente, que é o papel da mãe, né? Ela educa os filhos, ela cria os filhos, se preocupa com eles, ela conhece cada um deles, ela sabe como falar com cada um deles, o que tem que dizer, o que é melhor para um para o outro, né? Tanto que depois, assim, eles meio que só continuam algo que ela já construiu, porque o pai mesmo, ele não faz nada para eles depois, né? Na verdade, assim, e isso é muito triste, tipo, não tem que ser assim. E não é um filme que traz uma perspectiva feminista, você fala, então é um filme feminista e tal. Não é nada disso, assim, não é. Na verdade, não deveria ser assim. Exato. Não deveria ser assim, né? Porque pode parecer, sei lá, que eu tô falando que, tipo, a mulher é incrível, ela é maravilhosa, super esposa. Não, assim, ela muito bem assume missão, o papel dela como esposa e tal. E o que ela faz deveria realmente ser feito. É que ele deixa a desejar. Ele não faz o que ele deveria fazer, né? Ele passa, assim, desde a morte dela, assim, em torno de uns 3 anos, até o momento em que ele, de fato, desperta pro fato que ele precisa fazer alguma coisa. Isso só acontece por ocasião do Charlie, né, que é o filho mais velho. Sim. Ele abandona a casa, vai pra guerra, ele fica escrevendo cartas, né, pro Charlie, assim. O Charlie recebe todas as cartas, não responde nenhuma.
Nunca leu nenhuma carta. E na verdade ele só usa dele ser famoso e tal pra conseguir que o filho não vá não pra fique frente no front de né? batalha e tal. Então o filho permanece vivo todo esse tempo, porque na verdade o pai tem influência, né? Mas até um momento em que há um acidente dos mais toscos, assim, eles perseguindo uns revolucionários lá, né? Os que escapam, né? Exato. E aí eles escapam, são 2 homens. Você veja, é uma coisa ridícula, assim. Você vê que o menino não tem aptidão nenhuma pra guerra, né? Ele foi por rebeldia mesmo. São 2 caras, tem um que foi pra trás da igreja e ele vai lá checar o cara atrás da igreja. Ele vai até atrás da igreja, olha, parece que ele não tá aqui. Quando ele vira de costas, o cara sai de trás da igreja e dá um tiro nele. A cena mais tosca do mundo, né? Assim, caramba, como esse moleque é idiota, né? Enfim, mas o fato é que é isso. A gente fala, não tem aptidão pra guerra. Graças a Deus o pai dele usou da influência dele para que ele, né, não fosse pro front de batalha, porque com certeza teria morrido. Mas depois de ter levado esse tiro, assim, o pai como que olha para a situação e percebe que a fraqueza dele, assim, gerou quase a morte do filho, né? E o fato do filho ter quase morrido por ele ser fraco, ter se colocado na situação de, né, um sujeito que não vai fazer nada, que não vai tomar a atitude que ele precisa tomar, que não vai, de fato, proteger a família, defender a família, assumir a frente, ser a esperança da casa, conduzir os filhos, né? Exato. Até o ponto de continuar mesmo, né, aquilo que a esposa havia começado, né? Sim. Mas acontece que, bem, ele precisa que o filho chegue a um momento assim tragicíssimo até que ele de fato quase morrer, né? Até que ele consiga lidar com a perda da esposa, né? E é o momento em que ele escreve, né, um último poema e tal, que aparentemente é uma canção de Natal bastante clássica, né? Sobre porque a esposa amava o Natal. Exato, a esposa amava o Natal. O tempo do Natal, o sino e assim por diante. Por isso que é quando os sinos tocam. Por isso que é quando os sinos tocam, né? É o que ela fala, né? Na primeira cena, ela fala assim, né? Quando eu adoro esse som, quando os sinos começam a tocar e esse ar de esperança que essa época traz e tal. Ela fala assim. A cena do filho também, né? O filho fica deitado dentro da igreja depois que ele leva o tiro, né? E aí verdade. tem o sino caído no chão e aí ele entende que de fato vai morrer e tal, mas quando ele acorda de manhã bate um vento e aí sai um pedaço de pano, pó, sei lá, de cima de uma parte mais baixa do sino está escrito New Hope, né? Uma nova esperança. E aí dali pra diante ele de fato ganha uma nova força, assim, né? Como uma espécie de intervenção divina, né? Vamos dizer assim, no meio do filme, né? Simbolicamente falando. Então tem todas essas características, né? E aí ele escreve aquela canção sobre os homens de boa vontade e tal, e os anjos cantam, não sei o quê. Sim. Exato. É verdade. Exato. Paz aos homens de boa vontade. Assim, acho que o ponto chave, assim, o ponto principal, talvez o causador de tudo isso, assim, que faz com que ela seja do jeito que ela é e ele do jeito que ele é, né? É justamente, assim, aonde está Deus na vida de cada um. Sim, sem dúvida. Né? Assim, isso fica nítido quando tem a fala dele pro reverendo, né? Que ele conta uma história sobre... Bem, ele pegou o diário dela e leu, né? Isso mesmo. Algumas histórias. E aí ele conta pro reverendo sobre algo que ela havia colocado no diário sobre a vez em que ela recebeu a Eucaristia, né? Eucaristia. Aspas. Porque não é católico, né? Exato. Recebe o pão. Recebe um pãozinho lá. Mas o fato é que ela coloca isso com sentimentos muito profundos, né? De fé e assim por diante. Então, toda uma preparação existe uma preparação espiritual e tal. Ela compreende a coisa como uma espécie de sacramento, apesar de não ser. Mas ela entende a coisa como algo tão profundo quanto deveria ser se ela fosse católica. Mas o fato é que... Mas o fato é que é por aí que vai. Então, há nela uma expressão de vida espiritual bastante profunda até, né? Dedicação a Deus e assim por diante. Enquanto nele, assim, ele vai até o reverendo e ele diz o seguinte: olha, ela tinha muita fé, é autêntico, isso é muito bonito de fato, eu me encanto com tudo isso, mas a minha estava nela. Ele minha diz. Fé estava nela. Exato. A minha fé estava nela, então eu adorava a Deus, eu rezava e assim por diante, meio que através dela, né, assim, passava por ela. Então quando ela morreu, eu meio que perdi tudo. Sim, ia ficar, não sei. Ou seja, ele não tem vida espiritual de maneira autêntica. No fundo ele tinha. No fundo ele não tem. E aí a gente vê que de fato tudo aquilo faz total sentido. Ele é uma espécie de filho, porque ele não tem força. Ele, né, não tem virtudes sólidas, porque ele não tem uma vida espiritual real.
Então é impossível que ele viva um amor de maneira autêntica, senão que um amor meio autorrefletido. É um amor meio egoísta, né? Ele ama tanto a ela, mas porque de algum modo ela faz bem a ele. Então é meio que estimulado, né? Assim, tem essa coisa, ela me faz melhor. Não há problema em reconhecer isso, mas não é uma doação, né? Sim. Exato. De fato. Pois é. Não, de fato, não é. E assim, isso é um ponto muito assim, importante, né? Não que vai ser respondido aqui, porque eu acho que assim, eu acho que isso às vezes assim uma dificuldade que nós que temos a vocação ao matrimônio, de você saber e entender, compreender e buscar isso diariamente, esse amar a Deus sobre todas as coisas, sabe? Tipo, amar Deus primeiro que o meu cônjuge. E amar o meu cônjuge porque eu amo a Deus, né? Assim, e é difícil, assim, porque aquela linha tênue, né? Assim, talvez, assim, talvez não, por isso que é importante quando se fala muito, né, sobre meditar a morte, meditar a perda dessas pessoas e tal. Não é só no sentido de estar preparado, porque eu acho que no fundo a gente nunca vai estar preparado para passar por algo assim. Acho que a gente, no momento que Deus dá realmente assim a graça e as virtudes necessárias, é claro que tem uma construção toda de uma vida, mas assim, é algo que às vezes são graças extraordinárias até, para poder viver algo assim, né? Imagina, tipo, perder a esposa. Ninguém tá falando que é fácil perder a esposa do forma como ele perdeu, né? Assim, a gente nem imagina o que é algo assim, né? Mas assim, quando a gente pega e vê assim outras pessoas reais e que passaram por algo assim parecido, né? Acaba que a gente vê na internet, assim, né? Eu me lembro, assim, de não lembro o nome dela todo, mas, assim, ela se chama Renata. Ela acho que tem 6 ou 7 filhos, acho que a bebezinha dela não tinha nem 3 meses, e ela perdeu o esposo. Assim, ele era o provedor da casa, ela até era confeiteira, fazia bolo e tal, mas, assim, cara, ela perdeu o esposo. Perdeu. Quanta gente na pandemia não perdeu o marido ou esposa, assim, do nada também, né? Então, assim, de fato, pra morrer basta estar vivo. Exato. Né? Victor Frankl, né? Perde a esposa também no campo de concentração. Sim. Chile. Sim, assim, então, o fato é justamente, e sim, é uma dificuldade, não tô falando que é fácil, não é fácil pra mim também, isso de colocar Deus em primeiro lugar, e aí tem esse problema, né? Às vezes então eu tenho que dedicar horas de oração, então eu tenho que rezar o rosário todos os dias. Pode ser que sim, que se consiga, tá ótimo, mas assim, então preciso fazer tais coisas que uma religiosa faz, porque senão eu não amo a Deus primeiro, né? Ou então não tenho que fazer nada disso que uma religiosa faz, eu tenho que só me dedicar à minha família, ao esposo, e tipo, a religião fica em segundo lugar, Deus fica em segundo lugar, porque senão eu vou estar sendo religiosa demais. Tipo, não, é porque é difícil, não dá pra gente ter nesse caso sim, nesse caso não, né? Assim, é algo que é muito pessoal, que é só um diretor espiritual, um acompanhamento de perto pra poder saber realmente se tá pra ele ou não, né? Mas assim, acho que é um ponto... O fato é que a gente precisa aprender a conciliar as duas coisas, né? Tipo, a vida matrimonial, ela precisa que haja uma espiritualização do cotidiano, né, no dia a dia, por assim dizer, né? Ou seja, todas as coisas que eu faço eu preciso fazer com uma consciência de que aquilo é uma ação espiritual. É por amor a Deus, é motivado pela caridade, né? Só que se não for assim, a coisa não vai funcionar. De fato, eu não tenho tempo para fazer a meditação de 1 hora, eu não tenho tempo para fazer ou rezar o rosário inteiro no dia, eu não tenho tempo para, às vezes, para ir à missa diária, dependendo do caso, mas sim, se eu não paro nesses momentos fortes para rezar, o que eu tenho são 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos no meio do dia, 1/3 enquanto eu estou indo de um lugar para o outro, e o exame de consciência de noite, esse é o mínimo, assim, isso todo mundo tem que ter tempo para fazer, né? Esse é o mínimo, eu tenho tempo para esse mínimo, assim, faça esse mínimo bem feito. E todo o resto do dia, o intervalo entre uma coisa e outra, caramba, esse intervalo é para quê? Para que todas as coisas sejam feitas motivadas por aquilo que você meditou, motivado por aquilo que você rezou, motivado, entende? Sim. Então, é espiritualizar cada momento, né, dentro de casa e assim por diante. Mas isso só pode ser feito quando a gente vive uma vida espiritual de fato como uma relação, né? Deixando-se amar a Deus de maneira autêntica e verdadeira, né?
É assim que a coisa funciona. É isso. Ela ama ele de uma maneira tão bonita, tão entregue, tão... Porque ela ama Deus, né? Porque ela ama Deus, Porque pra ela, toda a preparação que ela tem no seio, né? Por receber, mesmo que seja de maneira não católica, assim, mas... E ele não. Ele, porque ele coloca ela em primeiro lugar, ele não ama bem. Ele não ama direito, ele não... Né? Ele não tá atento, né? Não tá. Então, assim, na verdade, você querer colocar o cônjuge em primeiro lugar faz com que ele esteja quase que em último lugar. Exato. Porque, no fundo, você está colocando você naquele lugar. Exato. Né? Assim, você não coloca ele em primeiro lugar, você coloca você mesmo. Exatamente. Porque é isso, nós somos ruins, nossa natureza é uma natureza decaída, sei lá, a gente é ruim, né? Assim, a gente é ruim, a gente é egoísta, a gente pensa na gente primeiro do que nos outros, assim, Então, realmente, assim, se não for por Deus, não vai ser pelo outro, vai ser por mim. Exato. Né? Sim. Porque, sei lá, porque não sabe o quanto eu sofro, porque não sabe, porque tal, sei lá, né? Enfim, eu tô falando aqui outras milhões de coisas. Mas fica para um próximo filme, né? Pensar que eu vou ser o próximo. Exato. Mas, enfim, assim, é bem legal, assim, acho que vale a pena ver o filme. Assistam, exato. E... Já deu um spoiler aqui da tragédia, mas vale a pena ver mesmo, né? Porque não lembro de todas as falas, assim, aqui, então fica bem legal. E se você já viu o filme, se você acha outra coisa, se você enxergou outra coisa, comenta aí, bota aí pra gente comentar sobre isso, né? Discutir sobre isso, assim. Enfim. E deixa aí sugestão de algum filme também. Tá? Então, se você tem algum... Nós estamos chegando ao fim, evidentemente, tá? Se você tem alguma sugestão de filme para que nós assistamos e comentemos aqui, então bota aí embaixo, diz aí nos comentários, dê uma sugestão. Nós estamos dispostos e abertos às suas sugestões. Nos vemos então semana que vem, né? Muito obrigado pela atenção. Fique com Deus. Até domingo que vem, às 19h. Um abraço. Até lá. Tchau. Tomara que tenha gravado o Jesus. Gravou. Gravou? Gravou.